O pão de forma é um alimento básico consumido em todo o mundo e é produzido em grandes quantidades. Mas como aquele pão macio e delicioso é feito? Neste vídeo, vamos descobrir como os ingredientes são misturados para criar milhares de pães. O pão é um alimento muito importante. Milhões de pessoas em todo o mundo o consomem diariamente. Acredita-se que a primeira forma de pão tenha sido criada pelos egípcios há mais de 5.000 anos. Surpreendentemente, a receita básica do pão permanece a mesma há 2 milênios. Basta misturar farinha e água para fazer a massa e depois assá-la. O pão de forma foi inventado em 1928 por um irmão padeiro americano, que patenteou uma máquina que cortava e fatiava automaticamente o pão em fatias uniformes. Essa inovação tornou o pão de forma mais fácil de consumir e o transformou em um sucesso instantâneo. O pão de forma é chamado assim porque é cozido em uma forma retangular, o que lhe confere sua característica forma. O processo começa com a farinha, que vem do trigo no campo. O trigo é limpo antes de embarcar em uma viagem através de uma rede de tubos de 10 km de comprimento que o transportam dos silos para as máquinas. Então, o trigo é embebido em água e deixado por até 24 horas para descascar a casca externa. Depois, é moído com rolos de aço, que abrem os grãos de trigo triturados. Os grãos passam por peneiras cada vez mais finas, eliminando cada vez mais matéria grosseira e liberando uma pequena quantidade de farinha. Esse material granulado é enviado para mais rolos de aço para ser moído novamente, e o processo é repetido várias vezes. Finalmente, a farinha é obtida. Com essa farinha, o pão de forma é feito. Esse pó de farinha é inflamável e, em um espaço fechado, pode criar uma atmosfera explosiva na qual qualquer faísca elétrica poderia se incendiar. Portanto, a usina precisa ter muito cuidado. Ao carregar o caminhão com a farinha, é importante aterrá-lo adequadamente para evitar o acúmulo de eletricidade estática, reduzindo assim os riscos de ignição. Além disso, poderosos ventiladores são cuidadosamente empregados para evitar que a poeira da farinha escape para o ambiente, garantindo um ambiente seguro e minimizando a possibilidade de incêndios. Essas precauções são essenciais para manter a segurança durante todo o processo de produção, desde a obtenção da farinha até a fabricação do pão de forma, e assegurar que todas as etapas ocorram sem incidentes ou riscos para os trabalhadores. A fábrica recebe cerca de 1.000 toneladas de farinha por semana, sendo um dos principais ingredientes do pão. As fábricas utilizam tanta farinha que a armazenam em enormes tambores chamados silos. Os moleiros entregam a farinha 2 vezes ao dia em caminhões cisterna, garantindo um suprimento constante para a produção. No coração da fábrica, encontramos uma gigantesca linha de produção de pães, que assa e despacha 1.500.000 pães a cada semana, mantendo um ritmo impressionante para atender a demanda. A farinha, essencial para a fabricação dos pães, é bombeada do caminhão para o topo do silo, onde é armazenada em quantidade suficiente para alimentar a produção contínua. O fermento, um ingrediente especial que desempenha um papel crucial no crescimento do pão, é cuidadosamente mantido na temperatura adequada. Nesta sala dedicada, computadores monitoram constantemente a temperatura do fermento para garantir que ele esteja nas condições ideais. A temperatura adequada do fermento ajuda a controlar o ritmo de crescimento da massa. Se a temperatura estiver muito alta, o fermento pode agir rápido demais, resultando em um crescimento descontrolado e uma textura final indesejada. Se estiver muito baixa, o fermento pode ter dificuldade em se desenvolver, levando a um pão menos fofo. Os principais ingredientes são transportados através de tubos para um liquidificador gigante, onde a mágica da mistura acontece. O primeiro passo é colocar todos os ingredientes essenciais: farinha, fermento, óleo, vinagre, açúcar, sal, água e quantidades mínimas de outros componentes, como gordura e conservantes. Os conservantes desempenham um papel importante ao prolongar a vida útil do pão e prevenir o crescimento indesejado de bactérias, garantindo que o pão permaneça fresco por mais tempo. Os conservantes impedem o crescimento de micro-organismos indesejados, como bactérias, fungos e leveduras, que podem deteriorar o produto. Isso ajuda a garantir que o pão permaneça fresco e seguro para o consumo por um período mais longo, permitindo que seja distribuído e consumido ao longo do tempo sem riscos à saúde e sem perda significativa de qualidade. Para aqueles ingredientes que são necessários em quantidades menores, como sementes ou frutas secas, a intervenção humana ainda é necessária, com adições cuidadosamente feitas à mão. Todo esse processo meticuloso e automatizado assegura a produção eficiente e consistente de pães de forma, desde a entrega da farinha até a incorporação dos ingredientes, resultando em um produto final que satisfaz o paladar dos consumidores e atende aos mais altos padrões de qualidade.
Para produzir 600 sacos de pão, a máquina realiza a mistura de todos os ingredientes. Essa mistura continua até que uma massa elástica e pegajosa seja obtida. Os misturadores podem girar rapidamente, completando 360 voltas a cada minuto. Uma batedeira de grande porte trabalha a massa por 8 minutos. O resultado é uma massa volumosa, capaz de encher 600 sacos de pão de forma. Quando o conteúdo estiver uniformemente misturado, a massa é despejada em um recipiente gigante, pesando 1 tonelada. Embora a massa contenha uma quantidade abundante de água, parte dela será perdida durante as etapas subsequentes do processo de cozimento. Então a massa é dividida em pedaços de tamanho igual. Na parte inferior da máquina, um pequeno orifício permite a saída da massa. 2 braços mecânicos cortam a massa em pedaços uniformes, a partir dos quais cada peça se transformará em um pão com diversas fatias. A massa é então moldada em pequenas bolas, a uma taxa de 192 por minuto. Essas bolas de massa são direcionadas para uma correia transportadora, onde são transformadas em formas mais manejáveis, tornando o processo de trabalho mais fácil. Após moldar as bolas, é necessário enfarinhar a massa para evitar que grude durante o transporte. Quando as bolas forem deformadas, elas sairão do divisor e passarão para o modelador. O modelador molda a massa em bolas em alta velocidade sob a máquina de dobras e rolos de massa, produzindo 3 peças por segundo, totalizando 11.500 por hora. A massa é enrolada até atingir o tamanho exato, e os moldes de cozimento são posicionados. Esses moldes são utilizados para a fermentação do fermento, um processo que leva 3 horas. O fermento, ao fermentar, faz a massa crescer o suficiente. Agora é hora de permitir que o fermento realize seu trabalho e faça a massa expandir. Após a mistura e virada da massa, é importante deixá-la descansar por alguns minutos durante o transporte. O descanso da massa torna mais fácil para o fermento agir. Esse processo é chamado de fermentação. Enquanto a massa repousa nas prateleiras móveis, pequenas bolhas de ar se formam no fermentador interno, amolecendo-a. Após cerca de 8 minutos, a primeira fermentação está completa. A massa é então estendida, as bolhas de ar são removidas e ela recebe a forma adequada. O fermento apropriado criará pequenas bolhas de gás dentro da massa a uma temperatura de cerca de 45 graus Celsius. O fermento decompõe o amido da massa, formando pequenas bolhas de dióxido de carbono. O objetivo é preencher a massa de modo que ela cresça. Após 50 minutos de fermentação, o processo continua. Após os retoques finais, acrescenta-se uma camada de farinha ou cobertura de sementes. Uma vez que os pães cresceram, eles assam nesses grandes fornos. As barras de massa estão prontas para ir ao forno a cerca de 260 graus Celsius. Este forno mede 39 metros de comprimento, sendo mais longo que uma quadra de tênis. É necessário garantir o sopro de ar de temperatura adequada ao redor das formas para que o pão cozinhe uniformemente, levando 20 minutos a 260 graus Celsius. Após o cozimento, a massa apresenta uma bela tonalidade dourada. Apenas 20 minutos depois, deliciosas massas de pão acabaram de assar. Um pão precisa ser perfeito para ser vendido. Então verificam se o pão está no ponto certo. Deve ter um sabor excelente e o tamanho e a forma adequados. Quando estiverem prontas, as massas são retiradas do molde por meio de um sistema de desmolde. Elas são retiradas de seus moldes e colocadas em uma correia transportadora para resfriarem. Um sistema de transporte se encarrega de levá-las para diferentes seções da máquina de fazer pão. Pão quente não pode ser cortado em fatias, portanto é necessário deixá-lo esfriar lentamente na geladeira. O pão é resfriado em temperatura controlada ao passar por essas enormes torres de resfriamento, sendo deixado para resfriar por 2 horas. Durante o resfriamento, o pão assenta e se torna mais denso e compacto, o que ajuda a manter sua forma retangular. Refrigera-se por 2 a 3 horas, formando uma crosta ou camada externa normal. Quando estiverem arrefecidos, a fatiadora entra em ação, cortando 65 peças por minuto. O corte é realizado por lâminas de aço com 2 metros de largura e 40 centímetros de comprimento, que são trocadas a cada 2 semanas. Cada pão é cortado em 20 fatias. Essa máquina lida com a tarefa de fatiar. Em seguida, o pão é colocado em sacos, e as fatias são empacotadas automaticamente a uma taxa de 65 por minuto. Eles estão prontos para a distribuição após terem passado 5 horas e meia, desde a preparação da massa até o processo de embalagem do pão de forma. Me diz nos comentários o que você achou do processo industrial e até o próximo vídeo.